Salve, salve galera do Explica Enem! Meu nome é Eduardo Jorge, vamos aqui a mais uma questão. Primeira coisa, método de resolução. O que você tem que ter em mente? Você não pode ir direto para o texto. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o enunciado do texto e saber o que o autor quer de você, o autor da questão. É correto afirmar que o poema, um enunciado bem direto, então ele quer simplesmente que tu olhe para o poema e extraia alguma informação. Então vamos à leitura do texto. Primeiro a gente vê que é um texto de Augusto de Campos. Augusto de Campos está ligado ao concretismo. Então vamos lá. Ovo novelo, novo no velho, o filho em folhos, na jaula dos joelhos. Infante em fonte, feto feito, dentro do centro. O que a gente tem? A gente tem aí o quê? A palavra extrapolando o sentido o quê? O sentido verbal dela. A palavra, ela está aqui com um cunho o quê? Imagético, como a gente viu na teoria. Aqui a linguagem é verbal, não verbal ou mista? É verbal, só que verbal de cunho imagético. Aquilo que a gente falou, verbo, voco, visual, tudo bem? Então, a respeito desse poema que a gente acabou de ver, é correto afirmar o quê? Letra A, enfatiza a subjetividade do poeta moderno. Na realidade, ele enfatiza o quê? Ele enfatiza no que a gente tem do olhar. Você olha para o poema e você lembra da forma de um ovo, tudo bem? E não a subjetividade, neste caso. Letra B, faz uso construtivo do espaço, ou seja, a gente viu isso no concretismo. O espaço em branco do poema é muito importante. Faz uso construtivo dos espaços brancos da página. Correto. Então, temos como gabarito letra B. Letra C. Emprega o verso tradicional? Não, de forma alguma. Esse verso aqui, ele extrapola o verso tradicional, que era lido da esquerda para a direita, de cima para baixo. Letra D. Produz um lirismo intimista? E aí, Edu, essa é a alternativa. Ela está falando a respeito do quê? Vamos lá. Quando eu estou falando de lirismo, eu estou falando em quê? Eu estou falando em colocar aquilo que eu estou sentindo dentro de mim para fora, é extravasar os sentimentos que eu estou sentindo, seja tristeza, felicidade, se eu estou apaixonado, isso é lirismo, é colocar os meus sentimentos que eu estou sentindo aqui dentro e colocar para fora, dizer o que eu estou sentindo. Isso é lirismo. Neste caso aqui, a gente tem muito mais a construção visual de um ovo e não necessariamente a produção de um lirismo íntimo, tudo bem? Vamos à próxima questão. Primeira coisa, vamos olhar o comando. Considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados no poema, Epítalon 2, então a gente vai olhar para o poema. O poema a seguir pertencente à poesia concreta brasileira. O termo latino de seu título significa epitálamo, poema ou canto em homenagem aos que se casam, tudo bem? Então aqui a gente tem justamente o poema extrapolando o signo verbal. Então vamos lá. Letra A. Adquirem um novo potencial de significação, ou seja, extrapola aquilo que a gente tem de poemas tradicionais, que a gente teria que ver o significado das palavras. Com toda certeza, as palavras elas vão além deste poema. Eliminam a subjetividade do poema de forma alguma. De forma alguma. Um interlocutor pode ver de uma forma, eu posso ver de outra. Então, não tem como eliminar a subjetividade. Letra C. Opõe-se ao tema principal do poema aquilo que a gente viu a respeito de coerência. Poxa, se você está falando ali a respeito, digamos assim, de um canto, você recorda, correto? Olha para o poema, você recorda a música. Letra D. Invertem seu sentido original? De forma alguma. Não existe aí, digamos assim, um sentido original. A semântica deste poema está aberta. E na letra E, tornam-se confusos e equivocados? Não, de forma alguma. O autor do poema quer que você interprete do seu jeito, e não necessariamente do jeito que ele quer, tudo bem? Portanto, temos como gabarito letra A.